mais uma vez, aproveitando, né, a nossa irmã já deu aquele acolhimento, né, de boas-vindas, mas eu vou novamente. Todo mundo bem? Uma boa noite a todos, né? Aqueles que estão vindo a primeira vez, que possam voltar muitas e muitas vezes. Nós vamos ter na tribuna hoje o nosso irmão Albani, né? Que o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, né? Odiar os pais. Um tema instigante. Assim que eu cheguei, eu falei para ele, estou fazendo abertura. Eu disse, pô, esse tema aí me pegou, porque dá muita saudade, né? Muitas lembranças e muitas recordações. Então, ele vai passar muitos conceitos, muita história características, a gente vai fazer muita reflexão, né? Odiar os pais. Então, vamos lá agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos sempre juntos nessa segunda-feira, com o pensamento de nós sempre buscar o conhecimento, o esclarecimento dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, né? Que vem acalentar o nosso coração, que vem nos acolher, né? E a gente sair daqui consolado. Então, para esse início de semana, né, através dessa prece, vamos irradiar e colocar todo esse pensamento àqueles irmãos que estão sempre conosco, não puderam estar aqui nessa noite de hoje por algum motivo, aqueles que estão no livro de prece, encarnados e encarnados, diante da necessidade de cada um, enfim, Senhor, aqueles nossos irmãozinhos que estão lá fora, no dia de hoje, com esse frio, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, desde os celestiais, né, os cirurgiãos, aqueles que estão no leito, que essa nossa prece possa envolver todos e também aos nossos familiares. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Fica à vontade, nosso irmão Albani. Boa noite, queridos irmãos. Hoje a palestra era para ser com o nosso irmão Augusto Blasi, mas por alguns problemas pessoais ele não pôde comparecer. E na falta de alguém melhor, então vim eu. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Estranha Moral, porque são passagens que nos deixam duvidosos se essas palavras foram realmente ditas por Jesus. E nós vamos nos ficar ali nos itens de 1 a 3, que daí tem como título, então, odiar os pais. E esses itens de 1 a 3, eles nos contemplam duas passagens do Evangelho, segundo o Espiritismo. A primeira, ela vai nos trazer do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo de 25 a 27 e 33, que diz o seguinte: como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso então nós temos no Evangelho de Lucas. E no item 2, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz o seguinte: aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno.
Então existe uma diferença nos dois evangelhos entre a palavra odiar e amar mais que. Mas quando a gente vê essas passagens, esses textos do evangelho, a gente fica pensando, será que Jesus realmente disse isso? Será que Jesus usou essas expressões? Porque isso estaria em contradição com tudo que Jesus pregou, com tudo que Jesus veio nos ensinar. Mas nós vamos começar então lembrando que Deus enviou para a humanidade, nos enviou 3 grandes revelações. A primeira foi com Moisés, que foram quando ele nos traz os 10 mandamentos. E nós devemos recordar que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. A segunda grande revelação que nos traz é justamente Jesus, tá? Que ele aí nos traz então os evangélicos, ele nos traz a boa nova, seus ensinamentos. E Jesus, ele recorda ali nos 10 mandamentos que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Então Jesus disse que ele não veio para destruir a lei, tá? E sim para cumpri-la. E ele está falando dessa lei de Moisés, dos 10 mandamentos. E ele ainda diz que esses mandamentos eles poderiam ser sintetizados em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, se nós entendemos Jesus que é coerente com seus ensinamentos, através dos ensinamentos de Moisés também, ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então seria muito estranho se a gente achasse que esse tipo de fala fosse atribuída a Jesus, fosse dita por Jesus. Mas vamos também então pegar a terceira revelação, que é justamente o advento do Espiritismo, que é o Consolador que nos foi dado, que Jesus nos prometeu. Tá, e o que nos diz então a doutrina espírita a respeito dessas passagens? E Kardec vem nos afirmar que certas palavras atribuídas a Jesus, elas fazem de maneira muito singular aquilo que Jesus tentava falar. Tá? Então é um contraste e que não significava o modo habitual de Jesus falar. Então quando nós estudamos essas palavras, nós acabamos repelindo o sentido moral que essas palavras nos trazem. Nós acabamos esquecendo daquilo que a palavra estará querendo nos trazer, nos dizer. E justamente na questão 681 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais. E os Espíritos vêm responder que certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. É por isso que Deus fez o amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente. Então o Espiritismo nos traz que os laços de família são os primeiros vínculos que nós temos quando reencarnamos. A família consanguínea que Deus nos dá como oportunidade de renascermos no mesmo lar de seres que já estivemos juntos, de espíritos queridos do passado, mas também de alguns espíritos, alguns seres que nós tivemos alguma dificuldade e que então temos essa oportunidade para resgatar essas dificuldades, tá? Desse algum mal que a gente acabou praticando no passado. Então essa é a nossa família consanguínea. Então a gente acaba vendo que não tem coerência mesmo. Como é que Jesus poderia ter dito que tem que odiar pai e mãe e abandonar tudo para poder ser digno de servir? Então nós não podemos interpretar literalmente as palavras. Nós temos que entender que certas passagens, quem traduziu essas passagens não conseguiu compreender exatamente o pensamento de Jesus. Tá? Para traduzir alguma coisa, não é necessário a gente ter apenas conhecimento do idioma. A gente tem que ter também conhecimento da cultura do povo. Daí a gente vai conseguir fazer essa tradução completa. Então, do contrário, essas traduções podem sair equívocas. Tá? E é o que pode ter acontecido aqui.
Também não podemos esquecer que o Novo Testamento, ele é uma compilação, ele é uma juntada de dados. Então, ele pega vários aspectos da vida de Jesus. E vem falar das experiências de Jesus, dos ensinamentos, das curas de Jesus. E quando essas passagens foram escritas, Jesus já não estava mais encarnado entre nós. Essas passagens foram feitas por pessoas, algumas que tiveram contatos com Jesus. Tá? E iam lembrando das passagens de Jesus e iam redigindo então os ensinamentos. Escreviam tudo que vinha na memória. Mas nós sabemos que a nossa memória pode nos trair um pouco. Então, não podemos ir no sentido literal da palavra. Os primeiros evangelhos foram escritos 50 anos depois do desencarne de Jesus. O evangelho mais novo, que é o de João, ele foi escrito 90 anos depois do desencarne de Jesus. Então, nesse tempo todo, alguns equívocos podem ter acontecido. Outro ponto que nós temos que pegar é que os evangelhos tiveram diversas traduções. Jesus se comunicava em aramaico, que era um dialeto local. E o evangelho, então, ele foi escrito numa língua muito distante da nossa. Ele passou do aramaico para o hebraico, do hebraico para o latim, para o grego. Então teve uma série de traduções. E é lógico que nesse meio tempo, em todas essas diversas traduções, é possível que não chegue até nós exatamente o sentido da palavra que Jesus vai nos enviar. Mas é como se a gente fosse brincar de telefone sem fio aqui. Eu ia falar para o Paulo para o Bertoldo, para a Solange. Lá no final, não seria a mesma frase que partiu. Então, esses evangelhos também passaram por diversas traduções. Como ele foi escrito através de uma língua que não é a nossa. E essa língua guardava particularidades. Não? Então, por exemplo, o verbo que foi utilizado lá era o nomodite, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Nomodite em latim, ou kai, ou misei em grego, não quer dizer odiar. Ele quer dizer amar menos. Então, quando fizeram essa tradução, ao invés de colocar amar menos, foi colocado odiar. Então, Jesus quis dizer, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ele quis dizer, se ama mais a seu pai e a sua mãe, de mim não é digno. O termo odiar nessa tradução, então, ele foi colocado sem ver o sentido do que Jesus queria ter dito. E Jesus mesmo nos ensinou isso, porque ele sempre nos disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando ele fala amar menos, ou amar mais seus filhos, seus pais do que a Deus, ele está nos dando esse ensinamento que ele deu. Então, esse termo odiar, ele é totalmente equivocado, essa interpretação. Mas outro ponto que nós temos também é que o Novo Testamento ele foi copiado manualmente. Há 2000 anos não existiam máquinas de cópias fotocopiadoras, era tudo manual. Então, como é que se fazia para reproduzir o texto? Passava por chamados copiadores, que era uma profissão de quem copiava os textos. Então, essa pessoa lia e fazia a cópia. Passava para outra pessoa que lia e fazia a cópia. Então, várias cópias eram feitas. Se a primeira pessoa cometeu um equívoco, todas as outras cópias saíram com esse erro, ou com esse equívoco. Então também, por isso que devemos ver o sentido, não o sentido literal, e sim o sentido moral da palavra. Outro ponto que nós podemos pegar é que a língua hebraica, ela não era rica, ela tinha muitas palavras com vários significados. Como nós temos no português também hoje. Tá? No nosso idioma, quantas palavras a gente tem que tem vários significados. Por exemplo, se eu falar manga agora, o Bertoldo vai falar em manga da camisa, mas a Solange pode pensar na fruta. Então, são vários significados que têm totalmente diferente. Se nós pegarmos aí, vamos dizer, há muito tempo atrás, mais de 30, 40 anos atrás, e tiver uma expressão assim, belo cravo apresentava a moça. O que eu quis dizer com isso?
Na época, eles iam dizer que a moça tinha um belo instrumento musical. Porque cravo é um instrumento musical parecido com piano, que hoje não se usa mais o termo. Mas se nós trazer um pouquinho mais para cá, andar um pouquinho, alguém vai dizer, mas pegando só o sentido da palavra, a moça tem uma marca na face por causa de um cravo, por causa de uma doença de pele. Também. Tem outro significado. Aí se tu pega alguém que trabalha numa confeitaria, vai dizer que o tempero ou o condimento que a moça te trouxe era cheiroso, era bom, tinha um aroma bom, porque é um condimento. Então nós temos várias palavras com com o mesmo termo e diversas interpretações. E nós começamos falando de um instrumento musical. Então essa era a dificuldade de se traduzir algo que nem foi escrito por Jesus. Foi escrito por outras pessoas, que alguns ainda conviveram com Jesus, mas outros sequer conviveram com Jesus. Pensando que os evangelhos foram escritos 50 anos depois de Jesus, muitos nem conviveram com Jesus. Eles simplesmente ouviram falar e quiseram deixar para a posteridade. E muitas vezes, então, tinham essas interpretações equivocadas. Então, quando esse texto vem e fala em ódio, nós devemos entender que Jesus só quis dizer que nós devemos sim dar importância para a nossa família. Mas que nós não devemos ficar focado toda a nossa existência nesses cuidados com os nossos familiares. Nossos familiares consanguíneos, no caso. Nós temos outras coisas para fazer. Jesus não desprezou sua mãe, seu pai, sua família. Ele cuidava deles. Mas nem por isso Jesus ficou em casa. Lá, eu vou cuidar do pai e da mãe e vou ficar aqui. Não, Jesus saiu para levar a boa nova. Vamos imaginar se Jesus tivesse ficado em casa. O que seríamos? O que teríamos aprendido? Não, Jesus cuidava dos seus pais, cuidava da sua família, mas saiu para o mundo para levar a sua boa nova, cumprir a sua missão. E com ele, muitas pessoas que seguiram Jesus enfrentavam essas dificuldades. Tinha que deixar a sua própria vida, a sua família, deixavam a sua zona de conforto para seguir Jesus. Vamos pensar nas dificuldades de Joana de Cusa, Maria de Abdala, que tiveram que renunciar a muitas coisas, suas famílias, tudo, para seguirem Jesus. Então o que Jesus quis dizer é que nós não devemos ficar focados apenas cuidando da nossa família, porque nós estamos aqui para aprendermos a conviver com todos, a interagirmos. E nós só aprendemos uns com os outros. Esse é o aprendizado de amor. Nós pegamos esse livro aqui, Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Ele no capítulo 1 aqui, ele vem nos falar exatamente desses itens. Tá? Então, ele cita ali o termo abandonar pais, irmãos, esposa e filhos. Tá? E Caligares, então, vem dizer que essas palavras do Evangelho, elas, se interpretadas literalmente, elas nos dão uma margem para sérios equívocos. E ele diz, então, que essas atitudes não condizem com a doutrina cristã, porque a doutrina cristã nos ordena a honrar pai e mãe e amar o próximo como a nós mesmos. Então, Caligares vem nos dizer que, abandonando aqueles do nosso círculo familiar, ou se deixarmos de prestar assistência simplesmente para cuidarmos do nosso desenvolvimento espiritual, que isso é tão censurável como se nós não tivéssemos nos interessado por isso. Que abandonando o círculo familiar, nós não poderemos aspirar um grau mais elevado na nossa realização espiritual. Quem abandona a família para se consagrar-se unicamente aos propósitos espirituais, ele está sendo forçado, vai ser forçado a voltar a essa pauta. Porque está deixando para trás as obrigações assumidas, os compromissos assumidos
com aqueles que a providência divina colocou dentro do nosso lar para que a gente pudesse crescer e amparar. Mas Caligares também disse que nós não podemos confundir com esses deveres com a preocupação doentia em que nós atravessamos uma existência acumulando bens materiais para que nós possamos deixar para a família herdar um patrimônio, para que não passem dificuldade. Então, nós temos que nos lembrar também que os nossos familiares são espíritos em evolução, eles estão aqui para aprender, para evoluir. Então, nós precisamos garantir para eles também uma situação moral. Nós não devemos, então, satisfazer todos os caprichos e vaidades, tá? Mas sim que nós devemos despertar, então, os nossos familiares pelo nosso exemplo na prática do bem. Então, ele nos chama a atenção que nós precisamos ser coerentes nesse ponto, porque o aprendizado ele começa dentro do nosso próprio lar. Então, ele diz que nós não podemos confundir deveres com essa preocupação doentia de acumular bens para que a família tenha uma vida digna. É justo também, é claro que é justo quando a gente quer dar um conforto para a família. Mas nós precisamos ter uma noção desse limite, do que é o conforto e o que é o supérfluo, necessário e supérfluo. Nós devemos então nos lembrar que nós não vamos levar bem material nenhum conosco. E muitas vezes nós passamos o tempo trabalhando, sem tempo para a família, sem tempo para os filhos, com a desculpa de que vamos deixar um mundo melhor, uma estabilidade financeira melhor. Mas nós acabamos esquecendo de que a família ela precisa desse tempo, dessa presença. A família precisa ter esse tempo de criar as memórias, criar esse laço. Então nós não podemos nos apegar simplesmente ao material com a desculpa de que vamos deixar a família bem. E nisso então Caligares faz um resumo que ele diz o seguinte: não é certo desampararmos nossos familiares na vã tentativa de salvar-nos sozinhos, tampouco nos submetermos a seus interesses puramente mundanos. O ideal seria conseguir manter uma posição de equilíbrio, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso nos fala Caligares. E aí então fica claro para nós que, ao contemplar essa passagem, então, fica claro a nossa dificuldade em entender, compreender o que Jesus realmente quis nos dizer. Mas certamente ele não estava dizendo que nós devemos odiar pai ou mãe, nem que temos que odiar a ninguém. E sim que nós temos que ter um equilíbrio nas relações. E se a gente pegar então no item 1 ali, de Lucas, quando ele fala ali como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, o que nós vamos ver nisso aí? Onde Jesus caminhava uma multidão atrás de Jesus, seguindo Jesus. As pessoas queriam conhecer Jesus, elas queriam tocar em Jesus. E um desses encontros foi justamente quando Pedro encontra Jesus. Nós temos relatos assim, não foi quando que Jesus chegou na praia e olhou para o Pedro e disse: Pedro, vem comigo que nós vamos ser pescador de homens. Tá? Não. Pedro teve um encontro com Jesus, tá? Pedro ele era um homem rude, um homem simples, ele não tinha cultura. Pedro tinha uma família e ele era muito desconfiado. Naquela época apareciam vários profetas contando milagres, falando muitas coisas, prometendo muitas coisas. Então chegou aos ouvidos de Pedro sobre Jesus, sobre o profeta. E Pedro pensou, é mais um, só mais um. Mas as pessoas começaram a falar então desse Jesus. E Pedro ficou ouvindo mais e mais falar de Jesus. Então ele resolveu vir conferir quem era esse Jesus. Então Pedro vai em um desses encontros de Jesus. E chegando lá, quando começa a raiar o sol, Jesus ele sobe numa pedra e começa a falar para o povo.
Então Jesus fala da vida espiritual, está falando do reino de Deus, do amor. E nisso Pedro então acha estranho, porque os outros profetas prometiam curas, prometiam milagres, iam profetizar sobre o futuro. E Jesus não prometia nada. Jesus, ele contava o que nós deveríamos fazer para nosso crescimento. E nesse dia, atrás de Pedro, tinha uma mulher, uma mãe com uma criança no colo, uma menina que era cega. E essa mulher chamava: Jesus, Jesus. E Jesus então olha para ela e diz: o que você quer? E ela diz: eu queria que você curasse a minha filha. Então quando Jesus desce da pedra, mas existe uma multidão ao redor, e essa mulher então não consegue chegar a Jesus. Pedro pega essa criança e ergue até Jesus, e Jesus então toca nos olhos dessa criança, e essa criança começa a enxergar. E aí essa mulher então pega o filho de volta e sai. Mas nesse momento, quando a mulher pega a filha de volta, Jesus olha nos olhos de Pedro, e diz para Pedro: nós nos conhecemos desde ontem. E quando Jesus então sai, a túnica de Jesus toca em Pedro. E Pedro fica por horas e horas ali parado. Porque naquele momento, Jesus estava tocando no espírito de Pedro. Jesus sabia exatamente quem era Pedro, quem era aquele homem, assim como ele sabe quem somos. Então naquele momento que Jesus tocou em Pedro, que Pedro sentiu que era Jesus, ele sentiu pelo ensinamento, pelo que Jesus fez, representou. Então toda vez que nós lermos ou ouvirmos alguma coisa das passagens de Jesus, nós temos que buscar o que isso quer falar ao Espírito. Como Jesus falou, Pedro falou ao Espírito, falou ao coração. Porque nenhum dos ensinamentos de Jesus tinha a ver com a materialidade. Então quando fala que Jesus caminhava, e muita gente caminhava atrás de Jesus, Jesus tinha muitos seguidores. Ele tinha os discípulos e os apóstolos. Discípulos são aqueles que ouvem a mensagem e saem seguindo, mas não se interessam. Se interessam, se vão, se interessam e passam a acompanhar. Mas daqui a pouco o Bertoldo falou mais bonitinho, ele deixa de ser discípulo desse e vai ser discípulo do Bertoldo, e assim por diante. Esses são os discípulos. E o apóstolo? O apóstolo é aquele que foi enviado para multiplicar essa mensagem. Então o apóstolo, ele busca a compreensão, ele multiplica essas mensagens, ele vivencia, inclusive nos momentos de sofrimento. Então naquela época, Jesus tinha vários seguidores. Seguiam Jesus os curiosos. E muita gente queria saber quem era aquele cara, aquele homem que faz milagres, que fala de um reino. Então os curiosos, eles andavam atrás de Jesus. Eles queriam seguir essa caminhada só pela curiosidade, mas sem querer aplicar o saber dos seus ensinamentos, por curiosidade. Mas também seguiam Jesus os necessitados. Aqueles que acham que precisam de alguma coisa, que acham que Jesus tem que resolver todos os problemas da vida deles. E temos nos dias de hoje também. Querem colocar todos os problemas nas mãos de Jesus. Eu tenho um problema sério. E aí quando a coisa começa a apertar, eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar um centro espírita. E aí vem, recebe tratamento, recebe orientação, melhorou um pouquinho. Voltou a fazer tudo novamente o que fazia. Cai de novo. E aí, eu vou para outro centro espírita porque aquele não funciona. Então esses são os necessitados. Mas também nós temos outro grupo que seguiam Jesus, que são os críticos. Estão sempre presentes nas concentrações, nas reuniões, mas só ficam esperando o momento para criticar. Seguindo Jesus. Hoje eu vou no centro espírita. Mas chega lá, olha o cara falou, olha o português do cara, olha isso. Mas não se liga na essência do que foi dito.
Então também seguiam Jesus os críticos, que buscavam só aparência. Outro grupo que seguia Jesus, nós podemos denominar que eram os juízes, os donos da verdade, que tudo sabem. E não é que eles julgam as pessoas, eles condenam, já vão condenando sem saber o que a pessoa passou, pelo que está passando, simplesmente condenam. Eu também. Era outro grupo que seguia Jesus. E seguem até hoje. Mas tinha o quinto grupo, o último grupo, que esses eles não seguiam Jesus, eles caminhavam nos passos de Jesus, que é o grupo da fé, aquele que tem a fé inabalável. E esse grupo é o menor, é o mais reduzido, são poucos. São os que já se desenvolveram espiritualmente. E mesmo então, quando a vida vem e dá uma chacoalhada, eles buscam entender o porquê daquilo. E aqui nós podemos também lembrar da passagem de Pedro, quando ele estava no barco com os seus amigos lá, com os seus companheiros, e Jesus à margem veio caminhando pelas águas, e Pedro diz: Jesus, posso ir até você? E Jesus disse: venha, Pedro, ande até mim. E Pedro dá 2, 3 passos e diz: não, mas isso não é possível, e começa a afundar, né? Então Jesus vem, pega pelo braço e diz: homem de pouca fé. E nós muitas vezes nos comportamos como Pedro. Nós estamos no nosso barquinho tranquilo, a vida tudo indo bem, mas de repente vem uma marolinha, um vendaval um pouco maior, vem uma onda maior. E nesse momento que nós temos que dizer: eu tenho ou não tenho fé? E muitas vezes a gente fica questionando. Mas até hoje, ainda hoje, esses 5 grupos seguem Jesus. E nós, às vezes, estamos em um deles. Depois estamos em outro. Muitas vezes em outros. Mas o grupo menor continua sendo o grupo da fé. E muitas vezes nós dizemos que nós temos fé, mas naquele momento difícil, daquela onda maior do nosso barco, aí nós acabamos pedindo: Deus, por que comigo? Por que com a minha família? Nós questionamos a Deus. Será que temos realmente fé? Quando eu estava estudando sobre a estranha moral, eu acabei pegando um vídeo de Vicente Carneiro, que ele trouxe uma história de uma reportagem que foi passado no SBT Repórter em 2016, e eu achei interessante e trouxe para a gente aqui. É um casal de jovens, ele em torno de 20 anos e ela 17 ou 18 anos. Eles moram numa favela do Rio de Janeiro, num barraquinho cheio de umidade, extremamente humilde. E eles tiveram um bebê. Uma menina. E essa menina nasceu com microcefalia. Então, o SBT Repórter foi lá entrevistar para ver como é que era a vida deles. A bebê de 6 meses chora dia e noite, sem parar. E a mãe tem uma série de afazeres para cuidar dessa bebê. Que ela tem que levar a bebê para fazer tratamento. Então ela conta que ela tem que pegar ônibus, tem que cuidar da bebê o dia inteiro. E ela diz que ela pega a bebê, então, para levar até a clínica, tratamento, vai no ônibus. E no ônibus ela escuta muito que as pessoas: dá o peito para essa menina parar de chorar, isso é fome. Outro dia ela disse que falaram: vamos chamar o conselho tutelar, isso aí são maus tratos. Julgamento. Já vamos condenando sem mesmo julgar. Essas pessoas foram condenadas sem ninguém saber como é que se passa, qual é a história que se passava com essa família. Mas o repórter então perguntou para essa mãe, quando ela soube que ela ia ter uma filha com microcefalia, se ela não pensou em abortar essa menina. E essa mãe responde que muitas pessoas falaram isso para ela, mas em nenhum momento isso passou na cabeça dela. Ela disse que o que veio no seu pensamento é que
Se Deus colocou essa menina na minha vida, Ele tem um propósito para a minha vida. Um marido desempregado, 2 jovens, 20 e 18 anos, marido desempregado, vivendo de bicos. Ela não pode trabalhar porque tem que cuidar do bebê o dia todo. Uma vida de extrema pobreza. Aí o repórter então pergunta para o marido: o que mudou na vida de vocês com a chegada do bebê? E ele diz: todos os nossos amigos se afastaram. Os parentes se afastaram. A minha mãe se afastou. Todos se afastaram por medo que a gente desse o bebê para eles cuidarem. Somente um amigo que veio nos visitar seguidamente. Então o repórter pergunta: mas essa bebê que veio com toda essa deficiência, com todos esses problemas, ela não atrapalhou o amor entre vocês? E ele responde: em momento nenhum. A ligação que existe entre nós hoje é muito mais forte, muito maior do que a gente tinha, porque antes nós achávamos que tínhamos um ao outro. Hoje, nós temos esse presente de Deus. Essa história real desse casal é viver exatamente o Evangelho de Jesus. Não se importando com a letra do ensinamento, e sim com o sentimento do ensinamento. Então esse casal, eles optaram por seguir os passos de Jesus. E é disso que Jesus nos fala. É disso que o Evangelho nos fala, nessa passagem. É para buscar nas palavras de Jesus o sentimento, porque é isso que vai trazer um aprendizado espiritual para nós. Não podemos pegar o sentido literal, e sim o sentimento das palavras. E para finalizar, quero deixar como reflexão: como é que eu estou nessa minha caminhada? Eu sigo os passos de Jesus? Ou optei apenas caminhar por onde Jesus caminhava? Seguir os passos de Jesus é estar muito próximo dele, é ser cristão na essência, é viver os ensinamentos de Jesus, com amor ao próximo, perdão, paciência, tolerância e caridade. Eu agradeço a atenção, as boas energias, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê força para que possamos seguir esses ensinamentos e possamos edificar um mundo cada vez melhor para nós mesmos. Muito obrigado.